Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí para, a partir deste momento, nos acompanhar nas reflexões da Palavra de Deus. Neste canal, nós estamos estudando, com base na Bíblia, uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 55. E se você não assistiu os outros vídeos que já gravamos com base nessa série, que você possa assistir aí em uma oportunidade, que você possa nos acompanhar daquilo que nós estamos considerando debaixo do tema O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Cada um dos nossos encontros é uma ampliação daquilo que já foi falado. Então, nós vamos hoje também dar continuidade ao último e aos demais encontros que já fizemos aqui. Por isso, é muito importante você, para que não fique perdido nenhum dos nossos temas abordados neste canal, que você também assista todos os demais vídeos, porque assim você vai ficar inteirado sobre as nossas considerações a respeito desse assunto. Eu estou com a Bíblia em mãos e eu gostaria muito que você pudesse também nos acompanhar na leitura da Bíblia, dos textos que nós vamos ler, que vamos apresentar aqui. São vários textos, como sempre nós fazemos em todos os nossos encontros. E eu gostaria que você também participasse conosco desta maneira, lendo os textos bíblicos. E então, para começarmos, eu gostaria de convidar você para que abrisse a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 17. E nós vamos então dar continuidade àquilo que nós já temos falado em outros encontros. Apocalipse 17, o verso 12 e 13. Nós lemos assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Enfim, o assunto aqui lido se reporta em especial para o tempo do fim. E quando fala aqui desses 10 reis que vão receber agora no tempo do fim, autoridade, receber poder para poder governar o mundo, os 10 reinos governando o mundo. E, ao mesmo tempo, esses 10 reinos, nas mãos desses líderes, esses estão ali subordinados à besta, porque o texto diz, eles oferecem a sua autoridade à besta. E, com respeito a esses 10 reis, o número 10 na Bíblia, conforme já falamos em encontros passados aí, pode fazer uma referência a um simbolismo de um total, a um resumo de um total daquilo que Deus tem a dizer para nós. A exemplo disso, nós já falamos em encontros passados. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ali fala de um resumo de toda a vontade de Deus. Então, qualquer desobediência àquilo que Deus nos pede na sua palavra, vai de forma direta ou indiretamente atingir os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é tido como um resumo da vontade de Deus. A parábola das 10 dracmas que Jesus contou ali. Então também é uma referência das igrejas em geral, ou também dos 10 mandamentos, de acordo com a aplicação que se faz ali, aquela parábola. O fato é que o 10 é um resumo, na linguagem bíblica, de um total. E nós temos aqui 10 reis. Pode então fazer essa referência do resumo de várias nações que estarão unidas no tempo do fim, ou também pode fazer uma referência a grupos econômicos, grupos de nações unidas, como temos a União Europeia, como temos o NAFTA ali no norte aqui da continente americano, como temos aqui o Mercosul, que está se desenvolvendo ainda nos dias de hoje. Então são grupos econômicos que estão aí se formando, se fortalecendo, alguns já estão formados. O fato é que a Bíblia está falando dos poderes do número total dos reinos da terra, que esses poderes iriam comunicar à besta toda a sua autoridade. Então, esta besta também nós já temos explicado em encontros passados.
Se você tem alguma dúvida daquilo que nós vamos falar aqui, recorra aos vídeos passados. Não apenas um ou dois vídeos nós usamos para provar o que eu vou falar aqui. Mas nós já usamos vários vídeos na sua sequência, se ampliando, se complementando, se desenvolvendo para poder deixar bem claro a respeito do assunto. A besta, nós provamos, é o papado. Então a Bíblia fala desse poder, tanto no livro de Daniel, que é um livro profético, como no livro do Apocalipse. Em outros livros da Bíblia, nós já abordamos isso, fala da besta nos seus vários nomes, de acordo com o livro que fala a respeito. No livro de Daniel, sobre a besta, que é mencionado no Apocalipse 13, esse mesmo poder é mencionado lá em Daniel, capítulo 7, verso 8. Fala de um chifre pequeno que contém olhos de homem. E nós já explicamos o que isso significa. Significa o poder na terra religioso e político, porque olhos de homem diz respeito à visão humana, aquilo que o homem imagina, raciocina, a sua especulação a respeito de todas as coisas, aqueles olhos que está ali no chifre, que é o poder simbólico descrito ali em Daniel 7, verso 8, se trata da sabedoria humana. O chifre é um símbolo de um poder, o poder da terra. E nós já provamos esses detalhes ali. Em Daniel 7, verso 25, fala que esse chifre pequeno chegaria um momento em que, ao possuir o seu poder sobre os homens, ele iria perseguir os santos do Altíssimo, iria falar contra o Altíssimo, iria mudar os tempos e a lei, iria alterar tudo aquilo que diz respeito à verdade de Deus. E é sobre este poder que mexe com a autoridade de Deus, pisa a pés aquilo que é da lei de Deus, da vontade de Deus, tudo que diz respeito às coisas celestiais. Então, esse poder na terra é descrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, e assim por diante. O apóstolo Paulo, ali nesse capítulo, fala sobre esse poder. Ali descreve esse poder como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. Apesar de se reportar como uma pessoa no singular, nós já explicamos que aquilo é uma maneira de dizer, uma maneira bíblica de fazer referência ao poder que o papado representa. Lá a besta de Apocalipse, capítulo 13, também, apesar de estar no sinônimo, mas é uma indicação da Bíblia, numa linguagem alegórica, do poder que o papado faz ali a sua referência. Ele está ligado a esse poder. Então faz uma referência ao papado ali. Então nós temos o poder papal sendo mencionado como sendo o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, e como sendo também a besta, a abominação desoladora dita lá por Jesus em Mateus capítulo 24. Enfim, esses vários nomes, a despeito das diferenças que a Bíblia dá sobre esses nomes, o fato é que as reportagens sobre eles se identificam. Fala das mesmas atitudes, dos mesmos atos, da mesma época de atuação, como atuaria, e todos os detalhes eles se complementam, porque a despeito da diferença dos nomes que os livros proféticos falam sobre esse poder, sobre o papado, a despeito dessas diferenças, o assunto sobre o papado é o mesmo, está se referindo ao mesmo poder. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, recorra lá para tirar a dúvida, porque nós detalhamos, nós discriminamos o assunto em vários encontros ali, para que fique bem esclarecido. O que nós então estamos lembrando aqui, com base no que foi lido, Apocalipse 17, 12 e 13, que todos os reis da terra, no tempo do fim, ao redor do mundo, iria dar autoridade para que o papado pudesse dominar a terra. E nós vemos ainda, só para reforçar a leitura, Apocalipse 17, verso 13, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, se alguém hoje está estranhando uma socialização, um comunismo, como alguns interpretam a situação atual dos políticos, o que seria esse comunismo? Todos tendo que falar uma mesma coisa,
todos tendo que defender o mesmo ponto de vista, o mesmo ideal. Então, tudo em comum, né? Então, se você está estranhando essa mudança de atmosfera política nos dias de hoje e não está entendendo nada do que está a acontecer, achando que é algo exclusivo do Brasil, por exemplo, mas isso está a nível mundial. Se você acompanhar os noticiários, principalmente os da internet, que fala como que a Europa, a Ásia, os Estados Unidos da América, a América Central, o Brasil, a América do Sul, como que todos os países estão rumando ao governo socialista. Na verdade, nós já explicamos também esses detalhes e tudo isso esse texto que acabamos de ler é uma indicação do que aconteceria no tempo do fim. Das cartilhas do papado vem a ideia da união de todos os povos, de todos os reis da terra e assim por diante. Uma socialização, uma globalização, uma nova ordem mundial liderada pelo papado. E hoje nós, através dos noticiários, podemos comprovar que realmente a profecia dita há mais de 2000 anos atrás, essa que nós acabamos de ler, como todas que já consideramos a respeito desse assunto aqui, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Ao pé da letra, nós podemos ver cumprir tudo isso que foi dito. E é através do Papa que se cumpre todas essas profecias. O fato é que as igrejas, nós temos dito aí, em geral, elas estão ignorando os fatos contundentes, os fatos claros, óbvios, destacados das notícias com respeito ao Papa em relação aos líderes do mundo todo e estão ali olhando para Jerusalém. Estão especulando que o anticristo não é o Papa, conforme nós temos defendido aqui, conforme está na Bíblia. Estão ali especulando um anticristo que ainda há de se destacar, há de se despontar, principalmente ali em Jerusalém, lá na Palestina. Então nós temos falado nos últimos encontros como que incorre no tremendo perigo esse desvio do ensino bíblico. Então é um desvio totalmente perigoso acreditar que o anticristo virá ali da Palestina, irá governar durante 7 anos, depois de um suposto arrebatamento secreto, conforme estão a defender todas as igrejas. Então, ao olharem para esse suposto anticristo, com base nessa suposta teologia de arrebatamento secreto, ali então eles deixam de se preocupar com o verdadeiro anticristo, que já está atuando bem debaixo dos nossos olhos, bem diante da nossa realidade. Então, eles estão deixando de olhar para o verdadeiro anticristo com base nessa visão de arrebatamento secreto, lá em Jerusalém, com o anticristo reinando ali, e agora estão especulando, estão esperando que aconteça o cumprimento das profecias de acordo com esta visão, essa distorção teológica. Por isso nós fazemos questão que você analise os outros vídeos que já gravamos, porque eles estão explicando, estão esclarecendo detidamente o assunto, para que não haja dúvida a respeito. Não tem nada na Bíblia que abone a ideia de um arrebatamento secreto, de um anticristo que vai surgir logo em seguida a esse arrebatamento secreto. Alguns estão ali pegando Apocalipse capítulo 12. Abra lá em Apocalipse 12, verso 1, que nós lemos assim: viu-se grande sinal no céu. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, aqui é uma linguagem alegórica, porque o Apocalipse nos traz mensagens através de alegorias, através de simbolismos. Então, nós temos aqui uma mulher que ela possuía a lua debaixo dos pés e uma coroa contendo 12 estrelas. Bem, o verso 2 continua: que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E seguindo o texto, nós vemos uma descrição alegórica de como Satanás iria perseguir este filho que nasceria desta mulher, que estava grávida, prestes a dar à luz,
para fazer nascer este filho. Este filho é Cristo Jesus, né? O Filho de Deus que haveria de nascer. E a mulher, aqui na verdade, ela tem dois significados, né? Significa os fiéis do povo de Israel a princípio, porque é do povo de Israel que veio o Filho. O próprio Jesus reconheceu isso, né? Jesus disse que a salvação vem dos judeus. E lá na Bíblia, em Isaías 54, por exemplo, a partir do versos 4, 5, nós já temos analisado em encontros anteriores, ali no Velho Testamento e também no Novo Testamento, a mulher é um símbolo do povo de Deus. E essa mulher descrita aqui em Apocalipse capítulo 12, que estava grávida, estava sofrendo as dores do parto para que o filho viesse, é do povo de Israel, porque foi prometido que o filho viria, o Cristo viria do povo de Israel. Só que foi deixado bem claro no Velho Testamento, coisas que já analisamos também, foi deixado bem claro que o Israel para Deus não é necessariamente o Israel que é carnal, né? Isso também tem um certo valor lá para o Velho Testamento, porque sempre se defendeu, mesmo no Velho Testamento, o remanescente do povo de Israel. E esse remanescente diz respeito àqueles que eram fiéis, aqueles que amavam a Deus. Havia muitos judeus, dentre todos os demais da nação de Israel, havia muitos judeus que eram de fato verdadeiros israelitas. Os 12 discípulos que seguiram Jesus, que eram todos judeus, eles eram os verdadeiros de Israel, como tantos outros, né? E o fato é que essa mulher, apresentada aqui de forma alegórica em Apocalipse 12, que estava grávida, que estava vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa contendo 12 estrelas, então essa mulher representa apenas esse Israel espiritual, né? Que é também da linhagem do verdadeiro Israel, o Israel carnal. Mas não só se reporta ao Israel carnal e espiritual, aqueles que eram sinceros, aqueles que eram honestos e verdadeiros, aqueles que realmente amavam a Deus, do povo de Israel carnal, mas também representa o Israel totalmente espiritual, que é o Israel composto por gentios. Então, existe o Israel literal, o Israel que é espiritual, mas tanto um como o outro, para Deus, só é um povo que é tido como sendo a sua mulher, que é tido como sendo o seu povo, a sua igreja, ou aqueles que realmente são os seus seguidores. Então, tanto da parte do carnal como do Israel espiritual, sempre Deus só considerou os verdadeiros seguidores. E essa mulher diz respeito justamente aos fiéis, tanto os carnais, literais, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, como os espirituais. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse Israel aqui, as igrejas que defendem a ideia, a doutrina do arrebatamento secreto, eles dizem que essa mulher se trata do Israel, o Israel carnal, e não olham o aspecto espiritual desta mulher, do Israel composto por povos de todas as nações, os gentios. Então, eles olham apenas os que interpretam a profecia de acordo com a doutrina do arrebatamento secreto. Essa mulher aqui vestida de sol, ela, para eles, para essa interpretação, para os que defendem isso, são aqueles que realmente são descendentes diretos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas como eu posso dizer, como eu posso provar que é um equívoco pensar apenas desta maneira? O fato é que esta mulher está vestida de sol. A Bíblia fala que Deus é o sol da justiça. Então ela está coberta com a justiça de Deus. E o Israel, literal, na sua grande maioria, eles não queriam a justiça de Deus para eles. Até hoje, a maioria dos líderes de Israel e do povo de Israel, eles rejeitam essa justiça. Então, não pode ser simbolizado por essa mulher, que está coberta com a justiça de Deus, que é coberta de sol, vestida de sol, representando a justiça de Deus. E outra, somente o Israel espiritual é que firma a sua atenção na palavra de Deus desde o Gênesis ao Apocalipse.
Hoje, o Israel literal rejeita o Novo Testamento. Para eles, o que vale é só o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento para eles é algo totalmente corrompido, algo desnecessário, algo até errado, porque fala de Jesus como sendo o Cristo, o Messias. E eles não aceitam, os judeus literais ali, lá em Jerusalém, eles não aceitam o Novo Testamento, só o Velho Testamento. Mas essa mulher, ela aceita tanto o Velho como o Novo. E ela está escondida através da justiça de Deus na sua vida. E como que eu sei que ela aceita tanto o Velho como o Novo? O fato dessa mulher estar com os pés sobre a lua, nós podemos entender que a lua aqui, simbolicamente falando, representa o Velho Testamento, os ensinos do Velho Testamento. Então, como que eu posso dizer isso? Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não só esse texto, mas todos os outros textos do Novo Testamento que falam sobre as Escrituras, como Lucas capítulo 24, verso 27, verso 44, verso 45, 2 Timóteo 3, 16, 17, tantos outros textos do Novo Testamento que fala das Escrituras, faz uma reportagem especial aos escritos do Velho Testamento. Então, o que é os escritos do Velho Testamento? É como se fosse a lua. A lua reflete a verdadeira luz do sol. Ela não possui luz própria. Ela só é um refletor da luz verdadeira. Como o planeta Vênus, que é tido como uma estrela lá no céu, anuncia a luz que há de vir. Então, assim, nós temos a lua, que é simbolicamente representada como o Velho Testamento. E essa mulher está com os pés sobre a lua. E Salmo 119, 105, ali nos lança uma luz a respeito. Ali está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, esta mulher está andando nos ensinos do Velho Testamento, que na verdade reflete, assim como a lua reflete, a luz verdadeira, né? A luz que é proveniente diretamente de Deus. E o que é a coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher? A coroa de 12 estrelas representa o fundamento do cristianismo, que Jesus se utilizou de 12 discípulos para que, através deles, o cristianismo se espalhasse para o mundo todo. Então, o Apocalipse fala de uma forma especial, já do Novo Testamento, da igreja no seu todo. Então, essa mulher aqui, vestida de sol, que simboliza a justiça de Deus, não a sua própria justiça, como o povo de Israel está a defender lá para eles, mas o remanescente de Israel, o verdadeiro israelita, tanto carnal como espiritual, esses se cobrem com a justiça de Deus. Então essa mulher representa esse Israel, conforme Jesus falou lá em São João, capítulo 4, verso 22 e 23, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui está esta mulher representando esses verdadeiros adoradores, que se cobrem com a justiça de Deus. As 12 estrelas representam o cristianismo já na era cristã. E os pés da mulher sobre a lua representa a igreja que também defende os ensinos do Velho Testamento. Então, os que creem na doutrina do arrebatamento secreto, eles passam por alto esses fatos que é defendido não somente através dessa explicação que eu dei aqui, do capítulo 12 do Apocalipse, mas também em todo o Novo Testamento. Ele é defendido, esse assunto, em todo o Novo Testamento. Mas eles não querem acreditar assim, eles preferem olhar para o Israel literal, ainda nos dias de hoje, e dizem que esta mulher, que o filho nasceu, que de fato veio do povo de Israel, mas dizem que só representa o povo de Israel e nada mais. No entanto, comparando com os outros ensinos do Novo Testamento, nós podemos afirmar categoricamente, sem dúvida nenhuma, representa todo o Israel espiritual, junto com aqueles que aceitaram Jesus do Israel carnal. Então, nós podemos afirmar este fato. O Novo Testamento defende a ideia da igreja, principalmente o Apocalipse aqui.
O capítulo 12 do Apocalipse, verso 17, já fala da mulher do tempo do fim, que é a igreja remanescente, né? E assim nós temos todas essas informações, tanto no Apocalipse como em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a respeito da igreja de Deus e do povo espiritual de Deus no seu todo. Mas, voltando ao assunto da ideia do arrebatamento secreto. Eles querem trazer a interpretação das profecias apenas para o povo de Israel, o carnal, lá da Palestina, lá em Jerusalém. E eles ignoram aquilo que nós já explicamos no último encontro, quando falamos da verdadeira interpretação de Daniel capítulo 9, dos versos 24 ao verso 27. Porque ali fala, em Daniel 9, verso 24, 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel. Então, sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel, o povo de Judá, havia 70 semanas e nós já explicamos essa profecia. Ela se fecha todo com o povo de Israel. Não tem nenhuma parte dessa profecia que é extraída de acordo com o que a profecia nos traz e é tirada, colocada para o tempo do fim. Então, quem que criou esta visão para poder, em cima dessa extração cirúrgica, inclusive essa profecia, de acordo com esta visão de ser dividida, é conhecida como a profecia da lacuna, porque os que creem na doutrina do arrebatamento secreto, eles desenvolveram ali uma separação na profecia, que a profecia não oferece nenhuma ideia para isso, mas forçosamente eles desenvolveram uma separação da 69ª semana ali, de Daniel 9, verso 25. Então separou 69 semanas para trás, para o tempo de Cristo, e pegou a última semana, que na verdade não há como separar, toda ela se fecha naqueles dias, no tempo do cristianismo ali, pouco depois da ascensão de Cristo ao céu, mas eles tiveram a proeza de separar e fizeram a profecia da lacuna, né? E colocaram a última semana, das 70 semanas, colocaram agora para o tempo do fim. E em cima dessa extração cirúrgica, esta separação, em cima desta lacuna que eles criaram, sem o apoio bíblico, é que vem toda a interpretação ali de um arrebatamento secreto, de um outro anticristo, não mais o papado, e de repente criaram todo aquele cenário espetacular em cima do Jerusalém, da cidade de Jerusalém, das profecias lá do Velho Testamento, que eles ignoram o que Deus disse de condição para o Israel literal, ignoram as condições impostas por Deus para o Israel literal, e ignorando então essas condições, eles ainda interpretam como sendo o Israel para o tempo do fim. Não existe condição para eles. É incondicional o Israel aos olhos de Deus, o Israel literal, embora a Bíblia não afirme isso, não aprove isso, até se opõe a isso. E embora esses detalhes da Bíblia, eles colocam ali Israel como sendo o povo de Deus, e assim eles fazem uma verdadeira distorção da verdade. As igrejas, quando eu digo eles, estou falando as igrejas, na sua grande maioria, que estão dando fôlego a esse tipo de doutrina. Enfim, vamos ver o que diz lá em Daniel capítulo 9, o verso 26, nós lemos assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então, aqui está falando que o Cristo, que é, na verdade, o representante, o personagem principal dessa profecia, ele é o ungido e ele é tratado aqui nessa profecia das 70 semanas. Então, ele seria ungido e depois que ele fosse ungido, ele iria para o céu, né? Depois que morresse, evidentemente, depois do seu ministério, evidentemente. Aqui já resumiu o assunto, da sua unção até a sua ida para o céu. E o verso 27, a primeira parte também diz assim: e ele, que é o ungido, o Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Enfim, tudo isso nós explicamos no encontro anterior. E Jesus cumpriu. Ele fez, na metade da semana, depois de 3 anos e meio do seu ministério,
ele, ao morrer na cruz, ele fez cessar todo aquele cerimonial do santuário que era um representativo da sua obra a favor do ser humano. Então tudo aquilo era uma profecia, era um simbolismo, era um tipo do Cristo, da sua obra. Então o Cristo, ao vir à Terra, Jesus, ele foi o antítipo, ele fez cumprir aquilo que o tipo falava a seu respeito. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 49, verso 6. Veja que Deus usou Israel somente para que Israel fosse uma luz no mundo e deveria reconhecer o Messias. E essa profecia especial foi dada para que o povo de Israel, depois do cativeiro, tivesse mais informações, além do que os outros profetas já haviam falado a respeito do Messias. Mas essa profecia de Daniel 9, a partir do verso 24, que tratamos no último encontro, eu fiz uma referência aqui agora, uma rápida referência, era para que o povo de Israel tivesse mais informações ainda do que já tinha, para que quando realmente o Messias viesse, eles não estranhassem, eles não ficassem alienados, eles tivessem plena certeza, através do que Daniel disse e todos os demais profetas, de que aquele que nascera lá em Belém era o Salvador do mundo. No entanto, eles não eram dados ao estudo da profecia, ou pelo menos eles não tinham a humildade o suficiente para aceitar as orientações de Deus e seguiram aquilo que eles queriam ou aquilo que eles acariciavam das suas pretensões, dos seus interesses, e quando veio o Messias, eles estavam cegos. Eles não puderam reconhecer a despeito de todas as informações que Deus dispensou para eles. O fato é que Isaías 49, verso 6, diz assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, sempre do Velho Testamento e também no Novo. O povo de Deus é não o montante de pessoas que está ali participando da congregação, mas o povo de Deus é tido como os remanescentes, e esses são os fiéis. E continuando no verso 6 de Isaías 49, diz assim: Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, Deus deixou o povo de Israel, conforme nós já bem detalhamos em encontros anteriores, para que eles fossem luz, para que todas as nações pudessem realmente reconhecer o Messias predito nas profecias. Então, tudo que foi falado do Messias, principalmente do que foi considerado ali sobre o tempo da sua vinda, conforme Daniel 9, dos versos 24 a 27, ali foi mencionado detalhadamente, e Jesus reconheceu isso. Tudo que foi falado é para que o povo de Israel realmente aceitasse aquelas palavras e tivesse o Cristo, quando ele tivesse vindo, tivesse ele como sendo o rei de todas as nações, o desejado de todas as nações. No entanto, vou ler de novo a última parte para que fique bem gravada a mensagem. Aqui de Isaías 49, verso 6. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Conforme então eu falei em encontros anteriores. Era para que todo o mundo fosse iluminado através do testemunho de Israel. Se eles tivessem a humildade de aceitar as mensagens que Deus passou para os profetas, que era para eles a princípio, então a história do mundo seria toda outra. Nós não estaríamos no mundo como estamos hoje. Nós teríamos um mundo renovado graças ao testemunho de Israel que Deus confiou para eles, né? Sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Messias. Enfim, São João 3, verso 18. Vamos ver aqui o que realmente aconteceu com o povo de Israel, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou bem claro, né, que os inocentes são perdoados, mas aqueles que não são inocentes, Deus não vai passar por alto, porque não são inocentes. Isso seria a falta da justiça de Deus, fazer com que aquele que é culpado seja inocentado. Vamos ver aqui então.
São João capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, tendo tantas mensagens do Velho Testamento para o povo de Israel, para que o povo de Israel reconhecesse o Messias, tendo tantas coisas sido faladas através de vários homens que Deus usou, o próprio João Batista veio, conforme Isaías mencionou, depois de João Batista veio Jesus, que foi reconhecido por João Batista, e multidões puderam ver o testemunho tanto de João como de Jesus, e ali o povo de Israel estava sendo visitado pelo próprio Deus, que era Jesus, que é Deus conosco. Enfim, com base em todas essas informações para o povo de Israel, todas essas oportunidades, é que Jesus está dizendo aqui, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, depois de tanta demonstração, de tantas informações, de tantas provas para o povo de Israel, como que Deus iria perdoar aquele povo, né? E deixar passar por alto e ainda tomar aquele povo como sendo ainda o seu povo? Então veja o que Jesus alegou lá em Mateus capítulo 23. Mateus 23. Isso é mais a nível de recordação do que foi falado ali no último encontro, né? Porque precisa ficar bem reforçado o assunto. Então Jesus disse assim, Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então Jesus aqui está dizendo que oportunidade de sobra Deus deu para Jerusalém, para o seu povo. Lá o carnal, o Israel carnal, o Israel literal, enviou profetas, deu tempo a eles, fez com que passassem pelo exílio babilônico, fez com que eles reconhecessem a sorte de Israel ali nas mãos dos assírios, e de repente o próprio João Batista, o próprio Cristo, os discípulos, enfim, todos eles foram rejeitados pelos líderes de Israel. E é por isso que ele disse essas palavras: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então Jesus não ficaria mais com esse povo. São Lucas 19, 41. É um dos textos também que eu gosto bastante. E diz assim, até o verso 44. São Lucas 19, 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Aqui é Jesus. Então Jesus chorou. E ele dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, então era tempo oportuno, ainda naquele momento, ainda hoje, o que é devido à paz. Então Israel, ainda nos tempos de Jesus, naquele momento, ainda antes da sua crucifixão, Israel ainda tinha paz. Mas Jesus estava chorando, porque eles não sabiam por que ainda eles tinham paz. E aqui ele diz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O verso 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, veja, quantas partes na Bíblia aqui nós já mencionamos no encontro anterior, e aqui nós já estamos vendo novamente, quantas partes nos é mencionado de que o povo de Israel teve a sua chance, teve a sua oportunidade. Eles não reconheceram isso. Eles não consideraram o momento de luz que estava o céu dando a eles, que era o próprio Cristo falando com eles, e eles estavam rejeitando. Bem, vamos ver também Marcos 1, verso 15. Nós mencionamos ali, no último encontro, do tempo para o povo de Israel, né? E Jesus muito reconheceu isso, e nós vemos aqui, Jesus pregando, Marcos 1,15, diz assim, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, com base no assunto do tempo, e isso nós explicamos com base também lá em Daniel 9,
a profecia de Daniel 9, dos versos 24 ao verso 27, porque o assunto do tempo, conforme Jesus citou aqui, é apenas esta profecia de Daniel 9 que faz essa referência sobre o tempo da obra do Messias na terra. Lembra, lá em Daniel 9, verso 27, fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Esse assunto do tempo é exatamente o assunto dessa última semana, que Cristo veio como uma advertência especial para o seu povo, que era aquela última semana de 7 anos. Então, nessa última semana, durante 3 anos e meio, ele labutou com o povo de Israel, pleiteou com o povo de Israel, fez milagres, ensinou, orientou, falou, até agiu com uma certa impetuosidade em certas ocasiões. Jesus teve que ser um pouco duro com o povo de Israel para chacoalhar aquele povo, para acordar aquele povo. Então ele fez de tudo. No entanto, na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, da última semana ali, de Daniel 9, verso 25, verso 24, 25, a última semana, então, na metade dessa última semana, ele foi morto, foi crucificado, e ele fez cessar as ofertas de manjares, e é por isso que ele falou para o povo prestar atenção. Vou ler de novo aqui Marcos 1, 15. Então ele disse, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eles deveriam então aproveitar aquela oportunidade única que eles estavam tendo, e última oportunidade que eles estavam tendo, a última semana da profecia de Daniel 9, então eles deveriam se arrepender e crer no Evangelho, crer na mensagem das boas novas de salvação, que era o próprio Cristo entre eles. No entanto, eles não quiseram se arrepender. Então, Jesus se esforçou para que os judeus crescem nele. Vamos ler agora Lucas capítulo 16, o verso 16. Nós lemos assim. A lei e os profetas vigoraram até João. É Jesus que está dizendo isso. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então ele estava aqui no seu esforço, Jesus, dizendo que ele era o último. Ele, na verdade, tudo que a lei, ou seja, tudo que os escritos de Moisés disse a seu respeito, São João capítulo 5, ele muito fez referência aos escritos de Moisés a seu respeito. Tudo que Moisés falou a seu respeito. E tudo que João Batista, que foi profetizado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, então tudo que foi profetizado a respeito do Messias, ali estava o Messias, o próprio Cristo, Jesus, estava cumprindo. Alguns dizem que essas palavras de Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João. Então, torce o que Jesus estava querendo dizer e a interpretação é totalmente outra do fato. Então eles dizem, olha, tudo que era com respeito a profecias durou até João Batista. Não existe mais profecias depois de João Batista, porque Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Da mesma forma, tudo que diz respeito à lei, e eles dizem que essa lei é os 10 mandamentos, tudo que diz respeito à lei durou até Jesus, até João Batista. Então, a partir de Jesus, todas essas coisas ficaram para trás. Tanto os 10 mandamentos, que é a lei, como o assunto dos profetas, que era João Batista. Mas, tanto um lado como o outro lado, essas duas aplicações dessas palavras aqui de Jesus estão totalmente erradas nesse tipo de visão. Jesus não quis dizer que depois que a lei durou, os 10 mandamentos durou até João Batista, e de que também um profeta durou até João Batista, e ali terminou, deixou de existir, tanto a lei como os profetas. Jesus não estava dizendo isso. Ele só estava se reconhecendo que tudo que foi dito a respeito do verdadeiro Messias estava se cumprindo na sua pessoa. Tudo que os escritos de Moisés e tudo que João Batista falou, que foi profetizado que falaria, estava se cumprindo nele. Então Jesus estava se esforçando para que os judeus reconhecessem ele como sendo o prometido lá no Velho Testamento.
O fato é que, segundo Coríntios 6,16, também nos dá uma outra luz que nós podemos considerar aqui, ó. Veja, diz assim, segundo Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está dizendo isso não para o povo judeu. Esse santuário de Deus não é mais o povo judeu, mas sim a igreja. Então, conforme eu disse aqui na introdução, Deus sempre olhou, na verdade, os remanescentes, os fiéis, os verdadeiros, para se reportar a esses como sendo o seu povo. E esses são tidos como o remanescente, o resto, o que sobrou dos demais que foram rejeitados, daqueles que não são tidos como aprovados para serem tidos como povo de Deus. Então, aqui Paulo já está falando para a igreja, que é composta por gentios. E ele está dizendo aqui que esse santuário não é um santuário de pedras, de tijolo, de blocos, de cimento, concreto, ferro, não é nada disso. Está se referindo ao santuário espiritual, que é o corpo de crentes, que é o povo de Deus. Eu vou ler de novo então para que você entenda bem. 2 Coríntios 6,16. Paulo diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus. Nós quem? Pedra, concreto, tijolo? Não. Nós, seres humanos, que cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos na sua palavra. Nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, é só em Cristo que vale esta visão de santuário, de templo de Deus. A partir do Novo Testamento, sempre quando falar do templo, do santuário de Deus, do corpo de Cristo, não se refere a templos de tijolos, como se vê uma igreja, ou como era considerado ali no Velho Testamento de uma forma especial. O templo que Salomão ergueu, o templo que Jesus visitou, lá no Velho Testamento sim, mas de uma forma muito especial. O Novo Testamento, quando fala do santuário de Deus, o templo de Deus, é uma referência ao corpo de crentes, ao povo de Deus que se reúne e assim nós temos isso que está na Bíblia. E temos que entender o que a Bíblia diz, não forçar para poder fazer cumprir aquilo que nós imaginamos como profecia. Efésios capítulo 2, verso 20. Vá prestando atenção nessas observações que eu estou fazendo aqui, porque no final nós vamos esclarecer melhor sobre o equívoco dessa visão de um homem do pecado, do filho da perdição, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Então, desse filho da perdição que se aceitaria no templo de Deus, se colocando como Deus, querendo receber a homenagem de Deus, jogando por terra tudo que diz respeito às coisas de Deus, Paulo profetizou a respeito do homem do pecado, que nós já provamos em muitos encontros, eu repito, nós já provamos que se trata do papado, que atuou na Idade Média e agora está atuando cada vez mais, ganhando poder, prestígio, recuperando a mesma autoridade, o mesmo poder que outrora ele possuía. Então é isso que a Bíblia diz a respeito do homem do pecado, do filho da perdição, da besta, do falso profeta. É isso que o papado tem feito. Mas as igrejas que não olham para o Papa como sendo o vilão da história e ficam esperando que surja um homem ali que vai se impor em Jerusalém e vai durante 7 anos dominar o mundo e assim por diante, aquilo que nós temos falado. Então, esta visão, eles dizem que deve se cumprir em um templo literal, lá em Jerusalém. E de repente, olham as coisas se movimentando para fazer cumprir essa expectativa, e nós vamos explicar então no final por que existe um Israel ali, em Jerusalém, lá na Palestina, por que estão já cogitando em construir um terceiro templo. Isso não diz respeito a isso que as igrejas interpretam, mas é algo extremamente perigoso, é algo muito sério. Então você deve ficar conosco até o final, porque nós vamos explicar até o final este fato.
Mas a verdade é que a Bíblia está falando de um templo que é o corpo de crentes, né? Que é o corpo de crentes e não diz respeito a templos com paredes de tijolos e assim por diante. Efésios, capítulo 2, verso 20, nós lemos assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então veja, nós como pedras na casa de Deus, como Jesus falou para Pedro, né? Tu é Pedro, que significa pedregulho, fagulha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Paulo usa a mesma ideia aqui, Efésios 2:20. Edificados, ou seja, como fôssemos um tijolinho na casa de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então Jesus até falou em Mateus 7, temos falado muito isso, né? Todos que ouvem a minha palavra e colocam em prática, eu considero como o homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha e veio todos os intempéries da natureza e deu sobre essa casa e a casa continuou firme, a casa continuou em pé. Então aqui nós temos essa ideia de que o corpo de Cristo, o santuário, o templo de Cristo, conforme Jesus falou para Pedro, que ele iria edificar a sua igreja, não é mais no sentido de igreja pedra, um templo com pedras e tijolo. Estou repetindo muito isso para que você entenda o assunto da falácia, da crença de um anticristo se assentando num templo feito de pedras agora no tempo do fim. Então isso é uma interpretação totalmente fora do que a Bíblia ensina. Bem, é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Então, o que acontece é que as pessoas estão aí olhando para um templo que não existe mais. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Vamos ver. Apocalipse 3, verso 12. O templo de pedra não é mais o caso para o povo de Deus, mas sim o templo espiritual. E nós lemos aqui Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então está aqui sempre fazendo esta reportagem como sendo um templo espiritual, né? E não mais aquele templo de pedra como no Velho Testamento. Até lá no céu, né, está fazendo esta visão, está nos oferecendo esta visão, né, como sendo a casa espiritual. Repito o texto que Jesus falou para a mulher samaritana, de São João 4, 22 e 23. Deus é espírito e ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus está à procura. Então, o templo de Deus, no qual ele possa habitar, são no sentido espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, nós lemos assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, como que esses sacrifícios espirituais, através de Jesus Cristo, eles são oferecidos? Através de derramamento de sangue, através da restauração daqueles antigos sacrifícios de imolar um cordeiro no altar de ofertas queimadas, como acontecia no passado, lá no pátio do santuário do povo de Israel. Então, é esse tipo de sacrifício que Pedro está se referindo. Eu vou ler de novo para você prestar atenção, para entender a que sacrifício ele se refere. Também vós mesmos, 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então volto a perguntar,
seriam esses sacrifícios que Deus espera que ofereçamos a Ele? Os sacrifícios de imolar cordeiros no pátio do santuário? Romanos capítulo 12, verso 1, nós temos a resposta. Romanos 12, 1. Nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós temos aqui que o sacrifício que Deus espera que a sua igreja realize agora no tempo do fim, depois da era cristã ali, não é mais o sacrifício que outrora se pedia, que na verdade deixou de existir quando Cristo morreu na cruz. Porque ele cumpriu aquilo que os sacrifícios diziam a respeito do que o Messias iria fazer. Tanto é que João Batista, certa vez, no início do ministério de Cristo, ele, lá em São João 21, verso 29, ali está escrito que ele apontou para Jesus e disse: ali está o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. Então, Cristo é o Cordeiro verdadeiro. Os outros cordeiros, os animais que eram imolados, era um símbolo do verdadeiro Cordeiro. Então, nós temos aqui que agora, no Novo Testamento, o sacrifício que Deus espera para nós é o sacrifício da nossa vida, que entreguemos a nossa vida. E não mais, como diz lá em Daniel 9, verso 27, depois da sua morte, ele faria cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. Mas veja, eu vou ler de novo, estou repetindo os textos hoje, porque eu quero que fique muito bem gravado esse assunto, para podermos avançar realmente a partir do próximo encontro. Então, Romanos 12, verso 1, lendo de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não é mais cordeiro que Deus espera que ofereçamos como devoção a Ele, como reconhecimento do que Ele faria, porque Ele já fez. Agora, o que Ele espera como assunto de sacrifício é a nossa vida, a nossa entrega total, de cabeça aos pés. Devemos nos abandonar aos braços de Deus. E é esse o sacrifício que Deus espera que façamos, né? Agora, quando as igrejas estão aí olhando para um templo que está para ser restaurado, agora ali na parte do Domo da Rocha, lá em Jerusalém, lá em Israel, então eles estão ali expectantes, todas as igrejas estão ali apoiando a restauração do templo e eles estão expectantes. E quem deu essa ideia de que o templo deveria ser restaurado e de que Israel deveria existir ali no local onde outrora existia e que tudo aquilo que funcionava no passado devesse se restaurar no tempo do fim? Quem foi que deu essa ideia? Nós já explicamos em encontros passados aí que os globalistas, aqueles que estão seguindo as orientações de Satanás, esses estão, na verdade, procurando unificar o mundo para que todos se submetam à autoridade do Papa. E o Papa é o instrumento que Satanás, de acordo com a Bíblia, que é o anticristo, que é o filho da perdição, o homem do pecado, enfim, como já temos falado aí, o papado é o instrumento que Satanás usaria para levar o mundo a se corromper contra Deus, de uma forma especial, levando o cristianismo à corrupção total. E o papado é esse instrumento de Satanás. Similarmente como fez Nimrod no passado, após o dilúvio, ele em afronta a Deus como um homem rebelde, um descrente, um desafiador da palavra de Deus, ele resolveu erguer uma torre, cujo topo da torre estivesse alcançando as nuvens, de acordo com a linguagem, né, que a Bíblia nos apresenta ali em Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, que na verdade é uma hipérbole, é um exagero de linguagem, mas é uma referência de um desafio a Deus. O fato é que Nimrod, no passado, ele reuniu todos os povos ao redor de si para construir as cidades, para edificar cidades e para construir aquela torre
que era um emblema da sua rebelião contra Deus. Todos se envolveram naquele projeto de Nimrod. Acontece que a Bíblia fala que Deus ficou tão indignado com aquilo que resolveu não apenas separar aqueles povos daquela obra através da confusão das línguas, da distribuição das línguas, dos idiomas que passou a existir, e eles ali naquele projeto, todos falando a mesma linguagem, todos defendendo o mesmo plano de oposição a Deus. De repente Deus confundiu o idioma deles, eles se separaram, mas posteriormente, para que a separação realmente se concretizasse, diz a Bíblia que havia uma mulher que estava grávida naqueles dias. E ela estava a ponto de ter o seu filho. E bem nessa época que era para nascer o filho, Deus, além das línguas que separou os homens, Deus então separou os continentes. Fez com que ocorresse um indescritível terremoto que separou a Terra em continentes. Então, se você analisar, por exemplo, o desenho topográfico da Terra, a topografia, os desenhos geográficos ali, desde o norte do continente americano até o sul, de toda a Europa até o sul da África, os contornos geográficos são os mesmos. As mesmas composições, os elementos das rochas da Terra, de um lado do Atlântico ao outro lado do Atlântico, são os mesmos. Não só os desenhos, os recortes da Terra são iguais, mas também as mesmas composições de terreno são os mesmos. E os cientistas comprovam que antigamente existia a Pangeia, porque em Gênesis capítulo 1 fala que havia em um só lugar a porção seca e as águas eram para um outro lugar. Mas o que é a Pangeia? É tudo, ou seja, a Terra é um só ponto. Toda parte é terra sem separação. Então antes era a porção terra, a litosfera, em um só ponto deste planeta. Mas depois desta obra de oposição a Deus da parte de Nimrod, Deus dividiu a terra, separou os continentes. Então aquele filho que estava para nascer, dessa mulher que eu mencionei, ele nasceu. E por que nasceu? Porque a sua mãe levou um susto tão grande, evidentemente, com o tremor da terra, e a terra se separou, e ela então, diante do susto, ela teve o filho, nasceu aquela criança. E ela colocou o nome dessa criança de Peleg, que significa divisão. Peleg significa divisão ou repartição, porque a terra naqueles dias se repartiu. Onde você encontra isso? Lá em Gênesis capítulo 10, verso 25. Eu estou contando isso para mostrar o tamanho da indignação de Deus com respeito a esta obra de oposição, esta obra de apostasia que Nimrod estava trabalhando ali nos dias após o dilúvio. E então Deus não apenas confundiu os idiomas, mas separou as terras. Assim, Deus tomou providências para que Satanás não incutisse na mente de todos os homens um mesmo ideal de oposição a Deus. Então, esta obra, Satanás, depois desse acontecimento, ele procurou refazer, ele procurou, através de acontecimentos históricos, fazer com que os homens se unissem novamente. E todo o plano de Satanás para unir os homens tem como propósito fazer com que o povo de Deus seja eliminado, finalmente, através da união desses povos. Então, Satanás queria fazer isso no tempo de Nimrod, eliminar aqueles que pertenciam a Deus naqueles dias. Mas Deus frustrou os seus planos e agora, para o tempo do fim, Satanás ele tem procurado restaurar aquele mesmo plano através dos líderes do mundo. E é esse primeiro texto que eu li aqui, de Apocalipse 17, verso 12 e verso 13. Todos os reinos da terra dão o seu reconhecimento à besta e o papado é o Nimrod dos últimos dias. Na verdade, Satanás tem usado o papado desde o início da era cristã, lá dos bispos de Roma que se corromperam com mais facilidade, e ele viu que a fraqueza espiritual daqueles que estavam lá em Roma era muito grande. Eles, para alcançar prestígio, conquistar poder, eles não mediam, não tinham escrúpulo
eles não mediam nenhum tipo de critério para poder alcançar uma posição de destaque entre outros, e ali eles colocaram em prática o pragmatismo, ou seja, os fins justificam os meios, desde que eles consigam poder, que eles ganhem preeminência entre os homens. Então não importa se eles vão ceder um pouco para o paganismo, um pouco para o mundanismo, um pouco aqui, um pouco ali. Então misturaram o santo com o profano e assim surgiu a Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica, e também desde a Idade Média, quando se enraizou lá em Roma, esta igreja cristã dominante, não ensina mais o cristianismo, essa igreja. Desde então, passou a ensinar o mitraísmo, que é o mesmo serviço de culto ao sol que os romanos imperadores prestavam nos seus dias. Então o papado, agora disfarçado de cristianismo, passou a ministrar o culto do mitraísmo para a sua igreja. Então, agora para o tempo do fim, nós estamos vendo todos os líderes do mundo se unindo em volta da autoridade do Papa para reconhecer ele como sendo o verdadeiro porta-voz do planeta Terra. E assim como Nimrod, o Papa está a cumprir o papel de Satanás, de fazer um exército a nível global para poder erradicar o povo de Deus agora no tempo do fim. E é isso que Deus tem trazido para nós. O fato é que é ele o anticristo, o Papa. No entanto, sendo que os reformadores reconheciam que agora o povo de Deus não era mais o povo literal de Israel, mas o povo espiritual, e reconhecendo que o templo não era mais o templo de tijolos, pedras, como havia lá em Jerusalém, mas era o templo espiritual, tanto os cristãos primitivos como os reformadores do século XVI em diante, reconhecendo esses dois fatos, havia então surgido para combater a reforma do século XVI os jesuítas, a ordem dos jesuítas. E essa ordem foi criada justamente para combater o avanço do protestantismo. E eu gostaria de mencionar aqui o responsável para a criação da ideia do arrebatamento secreto, para que as pessoas não olhassem mais para o Papa como sendo o vilão que a Bíblia apresenta, e assim criassem um outro vilão no lugar do Papa. Então, o responsável na criação dessa doutrina foi o jesuíta espanhol Francisco Ribeira. Também havia um outro jesuíta que, naquela época do século XVI, o final do século XVI, chamado Luís de Alcazar. Na verdade, dois jesuítas surgiram com ideias para fazer com que aqueles que buscassem ler a Bíblia fossem confundidos e fossem desviados da verdade. Então os protestantes, diferentemente dos católicos, estavam buscando luz através da Bíblia. E a ordem dos jesuítas veio a existir justamente para combater o avanço do protestantismo. Então surgiu o Francisco Ribeira, o jesuíta espanhol que no final do século XVI criou a ideia de que as 70 semanas devem ser separadas, conforme nós já temos explicado, da visão que as igrejas hoje aprovam, reconhecem, defendem e estão aguardando para que se cumpra. Então, essa ideia que as igrejas cristãs, essas protestantes nominais, os evangélicos, os pentecostais, enfim, todos, na sua grande maioria do cristianismo, estão a defender, essa ideia do arrebatamento secreto é de origem de um jesuíta, que veio justamente para fazer com que a verdade não fosse reconhecida, a verdade da Bíblia. Porque ele viu que o protestantismo estava avançando e ele precisava torcer a Bíblia e fazer as pessoas aceitarem a distorção que os jesuítas deveriam passar para eles. Então Francisco Ribeira inventou essa doutrina de separar aquela 70 semanas de Daniel 9, dos versos 24 ao verso 27, pegar a última semana e colocar para o tempo do fim. Então ele quebrou a profecia, fez uma lacuna na profecia e de repente o propósito é fazer as pessoas não olharem mais para o Papa, mas esperarem para o anticristo. E ele então foi reconhecido pelo cardeal Robert Bellarmino,
que também ali no final do século XVI, ele reconheceu as ideias do Francisco Ribeira, que colocava a última semana para o tempo do fim, no lugar de Cristo colocava um anticristo ali para o tempo do fim. Então ele reconheceu esse cardeal Bellarmino ali, Robert Bellarmino, e ele também desconsiderou aquela visão que os reformadores tinham a respeito da profecia, de que um dia em profecia equivale a um ano. Então, eles literalizaram tudo. Então, os dias não deveriam ser mais considerados anos, como a Bíblia está a nos informar em questão de linguagem profética. E também o templo não deveria mais ser o templo como corpo de Cristo, como pessoas, como indivíduos que seguem a Cristo. Mas o templo deve ser o templo com tijolos, pedras e tijolos. Então, para fazer com que a profecia desviada ganhasse reconhecimento, deveria então literalizar aquilo que a Bíblia espiritualizou. Então, tanto o corpo de Cristo como o templo, tanto o dia ou as figuras das profecias, deveria ser não mais espiritualizada como a Bíblia diz, mas deveria ser literalizadas. Então, ele disse lá lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, verso 4, Paulo falou que o homem do pecado se assentaria no templo de Deus. Então, para não ser mais o Papa, eles disseram que tinha que ser um templo literal, de pedra e tijolo. Então, não significa mais o homem que se destacaria entre o corpo de crentes, entre o corpo de fiéis, se fazendo como cristão. Então, não seria mais como Judas, se fazia como um discípulo, mas não era um verdadeiro discípulo. Então, a ideia, quando fala o filho do pecado ali, o apóstolo Paulo, ele está usando aquela mesma ideia que Jesus usou para Judas. Quando Jesus se reportou a Judas, falou como sendo o filho do pecado. Então, o corpo de crentes que Judas pertencia é o corpo de crentes que o filho da perdição, o homem do pecado, dito pelo apóstolo Paulo, ele deveria pertencer. Não diz respeito a um templo de pedra, mas Francisco Ribeira levou para esta visão para que os crentes, os cristãos que estivessem lendo a Bíblia, entendessem dessa forma, literalizada. E quando fala do Israel espiritual, ele também jogou por terra essa visão que a Bíblia defende no Novo Testamento, que o povo de Israel agora é o Israel espiritual, não mais o carnal. Para que não olhasse assim, ele defendeu as mesmas profecias do Velho Testamento, ele aplicou para o Israel agora para o tempo do fim. Ele forçou a interpretação do Israel literal, das promessas de Deus para o Israel literal, e trouxe agora para o tempo do fim. Mas isso ele o fez de forma forçosa. Então ele fez o corpo de crentes, de protestantes, que estava aflorando ali depois do século XVI, começarem a enxergar as coisas de forma literalizada. E assim que houve a distorção de Daniel 9, 24 ao 27. Ao invés de falar de Cristo, fala do anticristo. Ao invés de se reportar ao passado, se reporta ao futuro. E ao invés de ser o templo espiritual, corpo de crentes, é o templo literal. Então, essa visão fez com que os cristãos, de forma curiosa, abraçassem a ideia e, como consequência disso, eles não mais iriam olhar para o Papa com hostilidade, com um olhar de crítica, com um olhar de acusação, de acordo com o que a Bíblia nos faz olhar. Mas havia um outro problema. Então, Francisco Ribeira, com o cardeal Robert Bellarmino, no século XVI, no final do século XVI, colocaram essa profecia de Daniel 9 para o tempo do fim. E Luís de Alcazar foi o outro jesuíta, só para reforçar aqui, o que ele falou foi de um líder que deveria surgir, esse anticristo, significava um líder que deveria surgir no período intertestamentário, entre os escritos de Malaquias, o profeta Malaquias, e a vinda de Jesus. Então, entre esse período, lá do reino seleucida, Antíoco Epifânio, entre os anos 150 a.C., mais ou menos, ele surgiu ali entre o povo judeu e durante alguns anos ele fez com que fosse profanado o santuário dos judeus
isso de fato aconteceu, da dinastia, né? Da dinastia dos Seleucidas, do Império Grego ali. Então ele surgiu ali, profanou o templo dos judeus antes de Cristo, e de repente Luís de Alcazar ele falou que o anticristo que a Bíblia fala, que o livro de Daniel menciona, trata-se da atitude de Antíoco Epifânio, lá no templo de Jerusalém. E alguns cristãos pegaram essa ideia que é tida como a interpretação preterista, uma interpretação que se cumpriu no passado, se cumpriu antes de Cristo. Mas entre tantas outras maneiras de provarmos que essa interpretação não procede, o nosso tempo aqui não nos oferece oportunidade para nos alongarmos sobre o assunto. O fato é que basta dizer que o assunto do anticristo, ele é dito ali pelo profeta Daniel que iria se destacar depois do quarto império, que é o Império Romano, não do terceiro império, que é o Império Grego. Então, Antíoco Epifânio é do terceiro império, do Império Grego. E o quarto império, que é o Império Romano, é desse império que o livro de Daniel fala que viria o anticristo, que surgiria o chifre pequeno, e ainda depois que o Império Romano de Césares, dos imperadores, fosse esfacelado entre os reinos bárbaros. Isso nós explicamos ali em encontros passados. Então, não procede de maneira nenhuma esta visão preterista. E as igrejas, em geral, preferiram se apoiar na visão de Francisco Ribeira, que é uma visão futurista, ao invés de Luís Alcazar, que tem esta visão preterista. O fato é que a maioria dos cristãos, eles ficam tão confusos a respeito dessa ideia de anticristo, que há aqueles grupos que olham para a visão preterista de Luís de Alcazar. Então, olha o anticristo como sendo aquele que veio no período intertestamentário de Antíoco Epifânio, que foi Antíoco Epifânio o que profanou o santuário, e diz respeito àquela situação. E aos cristãos, a maioria dos cristãos olham para a visão do jesuíta Francisco Ribeira, que interpreta a visão lá de Daniel 9, verso 27, como sendo a que vai se cumprir a última semana ali, vai se cumprir ao nosso futuro, e ali eles fazem todo aquele jogo de palavras para poder defender a sua doutrina ali. Então, a maioria fica com a visão de Francisco Ribeira. Ambos jesuítas, ambos vieram lá do século XVI, usando a Bíblia para torcer para os cristãos a ideia sobre o anticristo, para que os cristãos deixassem de olhar para o papado como sendo ele o anticristo. Porque todos os reformadores, sem exceção, estavam usando a Bíblia para provar que o papado era o anticristo que a Bíblia dizia. Então, para tirar da ideia daqueles que estavam agora a usar a Bíblia, depois da reforma, é que eles vieram com essas distorções. E aqueles que estão no mundo de hoje, aí, dos cristãos, olhando para os dois lados. De uma certa forma, Luís de Alcazar estava certo, o anticristo é aquele que foi o Antíoco Epifânio antes de Cristo, e o anticristo é aquele que vai se destacar no tempo do fim. Então, tem aqueles que ficam divididos entre o passado e o futuro. O fato é que ali está uma visão que a maioria dos cristãos pegaram e abraçaram, a ideia do Francisco Ribeira. Mas só faltava um problema. Como que deveria surgir um templo, um homem para se assentar no templo, e Israel realmente fazer cumprir a profecia em torno desse homem, do homem do pecado, sendo que Israel, até então, já não existia como uma nação. Israel teve que fugir das nações, porque houve um antissemitismo em várias ocasiões da história, e o povo de Israel não tinha um local certo. Mas acontece que nós vamos detalhar aí em encontros posteriores que os globalistas começaram a analisar que para que pudesse o mundo se unir, para que as pessoas pudessem reconhecer a autoridade do Papa, não mais olhando ele para o Papa como sendo o anticristo, o inimigo de Deus, para se assentar à mesa das negociações com ele
e aceitar as suas orientações, para que isso acontecesse, os jesuítas eles deveriam fazer, junto com os poderosos da terra, um plano para fazer Israel voltar ao seu ponto de origem. E em cima de Israel, fazer com que eles pudessem se defender como nação, pudessem subsistir, pudessem realmente sobreviver aos ataques dos inimigos, porque ali, na região de Israel, quando eles foram se estabelecer, principalmente em 1948, quando eles surgiram como nação ali, havia já os palestinos, muitos palestinos, e havia os turcos, havia outros povos, né, outras nações árabes, sem ser os que já moravam ali, havia cristãos também. Então, haveria uma certa controvérsia para o estabelecimento do povo de Israel. Então, eles tomaram providências, eles tiveram uma visão. Os globalistas, os jesuítas que queriam fazer com que o Papa fosse reconhecido, eles precisavam limpar o terreno a tal ponto para que as pessoas olhassem para a profecia e olhassem e entendessem que tudo que acontece lá em Jerusalém é aquilo que a profecia do Velho Testamento estava a dizer. Em suma, é com base nesta meta, nesse propósito, que os globalistas, os jesuítas e todos esses poderosos da terra criaram uma situação para que Israel voltasse a se estabelecer naquela mesma região, tomaram providências, os Estados Unidos também, com todo o seu apoio bélico, tomaram providências para que Israel fosse protegido dos inimigos. Houve muitas dificuldades para que Israel, e ainda existe nos dias de hoje, dificuldade para que Israel seja aceito ali. Então, os Estados Unidos tomou providências bélicas para que Israel fosse protegido como nação. Mas os Estados Unidos também é um poder usado por Satanás. E nós temos explicado isso em encontros anteriores e vamos dar continuidade a partir de hoje, como que isso tem se desenvolvido e vai se desenvolver mais e mais até chegar ao cume da situação. O fato, então, que ali Israel foi colocado de propósito, foi planejadamente colocado ali para que Israel possa ser usado a fim de que os cristãos acreditem que Israel está cumprindo uma profecia, que a profecia lá do Velho Testamento, ou as profecias do Velho Testamento, fala algo que dá a entender que assim seria, mas é uma interpretação equivocada e nós já explicamos como que a Bíblia fala a respeito das promessas de Deus para o povo de Israel do passado. Então, não é isso que estão defendendo nos dias de hoje, mas eles criaram uma situação forçosa. Israel está ali hoje localizada naquela região, sofrendo ataques de inimigos e, de repente, estão nessa expectativa que tudo que está acontecendo ali em Israel, que os globalistas, os jesuítas criaram, é o cumprimento da profecia. E assim, agora está ali para fazer o terceiro templo. Estão agora planejando o terceiro templo, e não só estão planejando o terceiro templo, como lá em Números capítulo 19, por exemplo, fala que para poder purificar o sacerdote, ou o sacerdócio lá em Jerusalém, eles tinham que imolar uma novilha vermelha, que era um sacrifício especial para purificar o sacerdote, a fim de que ele possa ministrar no santuário. Então, lá no passado, em Números capítulo 19, Deus determinou que a novilha vermelha fosse sacrificada. A novilha vermelha representa Cristo derramando o seu sangue para nos salvar. Então, tudo aquilo era um simbolismo do sacrifício de Cristo, o sacerdócio também. Então, do jeito que Deus determinou lá no Velho Testamento, no tempo de Israel, e através daquela novilha que fosse imolada, o seu sangue serviria para purificar. E não só o seu sangue, ela deveria ser queimada no altar de ofertas queimadas, e das suas cinzas, essas cinzas seriam jogadas sobre a água, e a água seria uma água purificadora que os sacerdotes que deveriam ministrar no santuário deveriam se banhar nessas águas. E assim eles estariam purificados, aptos para agir, para ministrar no santuário ali do templo de Israel. Enfim, com base naquilo que aconteceu no passado, hoje, para inaugurar a construção do terceiro templo lá na Palestina, lá em Jerusalém, já
providenciaram 5 novilhas vermelhas. Então, a expectativa dos judeus e dos cristãos é enorme em cima desses acontecimentos, principalmente da guerra que começou ali no dia 7 de outubro de 2023. Então, eles estão expectantes que essas movimentações das nações em torno de Israel e agora a providência das novilhas vermelhas para consagrar o sacerdócio ali em Israel, para começar a ministrar ali no templo. Então, para os cristãos em geral, isso é um anúncio de que realmente o arrebatamento secreto há de se cumprir. O povo judeu já está se mobilizando, já está fazendo o seu papel, já então providenciaram essas novilhas e eles vão imolar, pelo que me parece, 5 das novilhas para poder, através das cinzas delas, se purificarem e a partir deste ato, eles vão começar a construir o templo, que é o terceiro templo ali no Domo da Rocha, ali em Jerusalém. Então, vai ser restaurado nesse terceiro templo os rituais do santuário conforme se fazia no passado. E você sabe para quando eles vão inaugurar, vão imolar essas novilhas vermelhas que já existem ali? Já está marcado a data. Será na Páscoa do ano que vem. Será na Páscoa do ano 2024. Então, na Páscoa do ano 2024, já está programado a imolação dessas novilhas para começar a construção do templo. E os cristãos, então, empolgados diante desta informação, estão esfregando suas mãos, estão expectantes, estão jubilosos, dizendo que isso é um tácito sinal de que, com a construção do templo, a igreja vai ser arrebatada logo em seguida e Jesus vai levar o povo para o céu e o falso Messias, o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, há de se destacar ali nesse templo e vai ali apoiar o sacerdócio, os sacrifícios, mas depois vai se revelar como inimigo e durante 7 anos ele estará ali atuando, conforme nós já temos explicado, que é a crença desses cristãos em geral, né? Conforme eles acreditam, de acordo com a doutrina do arrebatamento secreto. Mas quem é o originador disso foi um jesuíta do século XVI, Francisco Ribeira. Ele desviou a atenção dos cristãos do papado para agora esse tal de anticristo, que eles aguardam ali na sua maneira de entender. Nós temos aqui um texto, deixa eu ver se eu me encontro, que me veio à memória agora, que é importante também considerarmos. Vamos ver aqui Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Nós lemos assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que o é de coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então nós vemos essas referências que nós já lemos em vários encontros do passado aí, né? No encontro passado, aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 29, também nós já lemos, só para reforçar, não é então o judeu carnal que Deus está focando a sua atenção, mas aqueles que são espirituais. Gálatas 3, verso 29, nós lemos assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O 6, verso 15, nós lemos assim. Gálatas 6, verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então,
essa visão de um Israel que, na verdade, foi construído pela maçonaria, pelos esotéricos, pelos jesuítas, pelos ocultistas, por aqueles que estão sendo dominados por Satanás, é para que as pessoas não olhem para aquilo que nós já mencionamos a princípio aqui. Ali está dizendo claramente, para que possamos entender, sem dúvida nenhuma, que todos os reis da terra iriam dar à besta a sua autoridade, no tempo do fim. O primeiro texto que nós lemos, Apocalipse 17, 12 e 13. Mas para que as pessoas não vejam o cumprimento dessas palavras na pessoa do papado, que na Idade Média já atuou, está atuando agora, revigorando o seu poder agora, fazendo cumprir essas palavras, é que os cristãos foram levados por esses jesuítas, por esses ocultistas, a olharem para um outro lado, para uma outra direção. E aí eles aguardam o anticristo que surge ali em Jerusalém, depois da construção de um terceiro templo. Em Hebreus capítulo 13, verso 14. Hebreus 13, verso 14. Veja só o que diz aqui esse texto. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, a Israel espiritual não fica olhando para um templo de pedras, conforme a ideia do Francisco Ribeira diz que o anticristo vai se assentar num templo de pedra aí, e ele vai se manifestar nesse templo de pedra, e é para fazer cumprir esta profecia, forçando a profecia, forçando essa ideia que os homens criaram, essa profecia fictícia criada pelos homens. Então, para que isso aconteça, é que eles estão ali, além de levar o povo de Israel para viver ali, eles estão criando um outro templo e criando expectativa em torno dessas ideias. Então, aqui nós temos o templo espiritual que a Bíblia defende. Hebreus 11, verso 10, nós lemos assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, essa é a cidade santa, que é a cidade de Deus. Se há uma cidade que realmente, ou um templo que realmente devemos pensar e meditar que há de existir mesmo para o povo de Deus, é a cidade de Deus, mencionada em Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 21 fala dessa cidade, desse templo celestial. Mas na terra, o templo não é mais conforme as pessoas estão vendo aí, um templo de pedra. No Novo Testamento, na terra, o templo são o grupo de crentes. Então, vamos ver agora 2 Coríntios 2, 11, verso 2. 2 Coríntios 11, verso 2. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Lembra a mulher vestida de sol? Tem a participação do povo literal e tem a participação do povo gentil. Mas tanto um como o outro são apenas aqueles que são tidos como fiéis para Deus. São tidos como virgens puras para o esposo, que é Cristo. Só um povo, Não tem esse negócio de dois tipos de povos. Gálatas 3, verso 22. Estávamos em Gálatas, mas me veio também esse texto. Gálatas 3, verso 22. Nós lemos assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, hoje, os judeus literais, a sua corporação, a instituição judaica, no seu todo, não crê em Cristo. E aqui está falando somente os que creem em Cristo, que fazem parte do povo de Deus. Vou ler de novo, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. Então a promessa não é concedida aos que não creem, como ocorre lá em Jerusalém atualmente. Ainda em Gálatas 4, verso 7, lemos: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus.
Então, veja, está colocando todos num só plano, desde que crê em Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16, nós lemos assim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Enfim, o que nós temos visto aqui nesse encontro de hoje, que por mais que os jesuítas criaram uma doutrina, torceram a Bíblia para aqueles que passaram a ler a Bíblia depois da Reforma, e infelizmente a maioria caiu no conto do vigário, caiu no conto da mentira, do engano que os jesuítas passaram. Tanto é que Apocalipse 17, verso 1 e 2, fala que todos se embebedaram do vinho da grande Babilônia. Ou seja, seguiram as doutrinas distorcidas, a fé falsa, através da taça que a Babilônia serviu para o mundo aceitou, abraçou. Por isso, não olham mais para o papado como deveriam olhar. Não é mais o Papa o anticristo, como o era para o corpo de crentes, os fiéis do passado, do tempo da Reforma. Então, se não é o Cristo que está liderando este povo, quem será então? Vamos ver o que diz lá em São Mateus 12, verso 30. 12, verso 30. Porque hoje o mundo está se voltando para Israel. Tanto o mundo secular como o mundo cristão estão ali apostando em Israel. Mas veja só o que Jesus falou aqui. Mateus 12, verso 30. Diz assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós temos aqui esta definição de Jesus para abrir os nossos olhos. Lá em Apocalipse, capítulo 17, 12 e 13, o primeiro texto que nós vemos o mundo, na verdade, na sua grande diversidade, se identificando com a besta, que é o papado. Então, é uma unidade na diversidade. Não existe uma verdade a defender. Não existe um ponto real a proteger como sendo verdade. Então, cada um com a sua verdade, debaixo do relativismo, Tudo é relativo, desde que todos estejam unidos. A união, o ecumenismo, a globalização que está acontecendo, que os jesuítas trabalharam para fazer acontecer, é debaixo da diversidade. E isso Deus não defende, nós já explicamos isso aqui através de encontros passados. Temos que defender a unidade na uniformidade, na harmonia. Assim como uma orquestra pode ter vários instrumentos, cada um com a sua função, tocando de um certo acorde. No entanto, deve estar afinado. A mesma música, os mesmos ritmos, todos os instrumentos de uma orquestra, embora eles sejam diferentes, eles devem andar juntos na mesma sequência, na mesma melodia. Então, é assim que Deus espera a harmonia entre os homens. Como diz Amós 3, verso 3. Há uma pergunta retórica. Pode, porventura, duas pessoas em desacordo andarem juntas? E nós já temos falado sobre isso no passado. O fato é que Deus espera unidade dentro de uma coerência de entendimento. E Satanás está formando, através dos jesuítas, um ecumenismo, uma globalização, uma inclusão de povos para definir o seu exército contra Deus agora no tempo do fim. E nós temos então essa definição de Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, cada um seguindo seus próprios conceitos, suas próprias ideologias. Nós vamos falar isso mais para frente, vamos definir mais essas diferenças, ao mesmo tempo de união que está acontecendo aí fora, e você vai ver como que realmente o exército do inimigo está se solidificando. Além do que já temos falado, você será mais informado ainda a respeito desse fato. Então, o nosso tempo já se esgotou, não podemos avançar mais agora, mas nós daremos continuidade no próximo encontro e assim por diante. Por ora, eu peço que você pense nisso e peço que você fique com Deus e até o próximo encontro.